Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre Adão e Eva. A questão é: Adão e Eva, mito ou verdade? O meu nome é José Olímpio. Peço a você que está chegando agora no canal que se inscrevam. E a você que está assistindo, deixe o seu like, deixe o seu joia. Chegando ao final, não gostou? Dislike. Vamos lá. Adão e Eva, de fato existiram? Esta é uma pergunta que muitos se fazem. Adão e Eva, todo mundo faz ideia, sabe da história, conhece algo sobre Adão e Eva. Por isto, Adão e Eva são sinônimos de ensinamentos, sinônimos de referência para o homem, para a mulher, para a família e para a existência do mal no nosso meio, a existência do pecado. Adão e Eva é um relato que está na Bíblia. E a Bíblia é o livro mais lido do mundo. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas também não deixa de ser fruto de uma cultura, de um contexto social, de uma época em que foi escrito. O autor sagrado, ele, ao expressar o texto, ao escrever o texto, ele leva junto com a mensagem, junto com a palavra de Deus, sinais, símbolos e características do autor. Portanto, o livro que nós conhecemos como Bíblia, e sabemos que é uma coleção, porque são vários livros dentro da Bíblia, não é ciência. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Então a Bíblia não responde à ciência. A ciência vai trabalhar desvendando, descobrindo, fundamentando e afirmando verdades sobre as histórias narradas na Bíblia também. Mas a Bíblia tem como sentido, primeiro, o sentido da vida. O sentido da vida do homem, o sentido da vida da mulher. A Bíblia também é uma resposta a questões existenciais. Perguntas existenciais como: de onde viemos? Para onde vamos? Como o mal entrou no nosso meio, entrou neste mundo? Se Deus criou o mundo e Deus disse que tudo que criou era bom, e Deus, sendo amor, sendo bom, Deus criaria o mal, Deus criaria a dor para nós. Então a Bíblia visa responder essas questões e a também ajudar aquelas pessoas que querem fazer o bem. Porque querer fazer o bem não é o suficiente. É muito, mas não é suficiente. É necessário também saber como fazer o bem. Querer e saber, aí sim, né, são faces da mesma moeda. E a Bíblia tem essa missão. A Bíblia ajuda nesse contexto. E por isto é o livro da vida humana. Sobretudo daqueles que crê. Aqueles que crê em Deus, aqueles que crê em Jesus, aqueles que crê na divindade superior, que os cristãos chamam de Pai.
Adão e Eva, portanto, eles representam para nós o nosso ponto de partida, o nosso ponto inicial. O relato de Adão e Eva está no livro do Gênesis. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E exatamente no primeiro livro, o livro do Gênesis, está lá a narração de Adão e Eva. Lembrando que antes de Adão e Eva, Deus cria o mundo, que também está descrito no livro do Gênesis. Tá? Deus cria tudo e vai criar então o homem e a mulher. Existem 2 narrativas da criação no livro do Gênesis, e nós temos uma que diz que Deus pegou o barro, moldou o homem e soprou sobre as suas narinas o sopro da vida. Então nós, seres humanos, somos criados a partir do barro como imagem e semelhança de Deus. Assim nos relata o livro sagrado. A mulher, Eva, ela tem a sua origem a partir do corpo do homem, que já era um ser vivente. O texto sagrado vai dizer que Deus deu a Adão um sono profundo e tirou-lhes parte da costela. E desta parte Deus formou a mulher, para que um se completasse no outro, para que um se realizasse no outro, sendo homem e mulher iguais em dignidade, mas diferentes em missão. Porque o livro sagrado deixa claro a missão do homem e deixa claro a missão da mulher. Isto não só para Adão e Eva, mas para todos os homens de todos os tempos e para todas as mulheres de todos os tempos. Diante disto, nós vamos então, Eva significa mãe dos viventes. Adão vem da palavra Adam, que significa homem. Nós cremos que Adão e Eva são frutos de um conto, de uma história, para explicar a nossa origem, mas também explicar como que o mal entra no meio de todas as coisas boas que Deus criou. Então, Adão e Eva não é mito, mas não é verdade como nós conhecemos na existência de um ser que a história predata a sua existência através do carbono. Mas é alguém existente na nossa fé. É alguém que de fato existiu e existe na nossa fé, como um canal, como um veículo da palavra de Deus, que deixa claro por que ele cria o homem, por que ele cria a mulher, o que ele quer de cada um e de cada uma, e de saber que nós, seres humanos, somos os únicos criados por Deus, semelhante a Deus. Somos únicos que temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Somos únicos que podemos escolher fazer bem ou mal. Então, Adão e Eva é, para nós, referência de nossa origem, referência de tudo o que faz sentido na nossa vida. Então não se trata de um mito, se trata de uma parábola, de uma explicação, de uma verdade de fé
Só para se ter uma ideia, está o relato da criação. Adão e Eva. Esse contexto está do capítulo 1 até o capítulo 11 do livro do Gênesis. Todo esse processo de criação, de arrependimento de ter criado, se é que houve, né? É um outro assunto que a gente precisa conversar também. Mas esse texto de 1 a 11 do livro do Gênesis, apesar de estar nas primeiras páginas da Bíblia, foi escrito muito depois. Foi escrito no exílio da Babilônia, terminando o exílio, começando o pós-exílio. Isso vai estar por volta de 400 a 450 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, o importante para nós é exatamente o que aprendemos com Adão e Eva. Qual o sentido da nossa vida? O que Deus quer nos comunicar? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Deixe no comentário se você concorda, né, que Adão e Eva é mito ou que Adão e Eva é verdade. Qual a sua opinião? Fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.